Então vamos. Hoje não tenho 5 minutinhos. Vamos direto. Hoje é o dia, a última aula, né? O dia da gente ver IPv6. Mas antes da gente começar a ver o IPv6, vamos fazer uma revisãozinha de alguns exercícios sobre a aula passada, né? Então vamos lá, começar pelo exercício 1. Esse exercício tem a ver com a aula passada, tá? Ele não tem diretamente a ver com o NAT, mas tem a ver com o endereçamento IP privado, tá? Então, olha, o que ocorrerá se um endereço IP privado for atribuído a uma interface pública conectada a um Internet Service Provider, a um ISP, né? A um provedor de serviço. O que vai acontecer? Essa aí ficou fácil, né? A já tem a resposta, né? Endereços privados não serão roteados no backbone da internet, né? Então esse cara aqui, ele não vai ser roteado na internet, né? Até hoje só há mesmo, tá? Que não vai ter um conflito de endereço porque só se você configura num roteador, é difícil você ter um conflito de endereço, porque quando você configura duas redes iguais, ele não deixa você configurar, entendeu? Tenta colocar duas redes IPs que pertencem à mesma subrede, ele dá um erro. Ele fala que aquele IP já está configurado, né? Hoje é até interessante que um aluno mandou uma pergunta justamente sobre isso, né? Ele perguntou lá, como é que eu vou saber que endereço eu vou configurar na interface se eu não tenho a máscara? E a pergunta pedia, qual dos IPs abaixo podem ser configurados numa interface de internet? Aí tinham 4 alternativas que eram IP privados e uma que era público, né? A resposta não precisava nem de máscara, né? Era só para ver que era um IP público. A 2. Qual alternativa descreve o processo de atribuir dinamicamente os endereços IPs pelo servidor DHCP? Então essa 2 está querendo que se diga como é que é o processo, né? Ó, o Antônio disse D. Alguém mais tem uma opinião? Na realidade, a resposta é D mesmo, tá? Então os endereços são emprestados para os hosts que periodicamente contactam o servidor para renovar esse empréstimo, tá? Então de tempos em tempos eles contactam o servidor e vão renovando o empréstimo. Cada vez que se liga e desliga o computador, acontece isso, tá? Depois a 3. Que alternativa é correta em relação à operação do DHCP? Ele quer uma só. Pô, primeiro o A aqui, ó, o cliente usa ping para detectar conflito de endereçamento IP. Isso aqui não tem nada a ver, né? Servidor de HCP usa gratuito ZARP para detectar clientes. Vocês têm que lembrar lá, né, que quem inicia o processo é o cliente, o servidor não detecta porcaria nenhuma. Aí depois o cliente usa um gratuito ZARP para detectar servidor de HCP. O cliente manda uma mensagem em broadcast chamada DHCP Discover. Então não tem nada a ver com gratuito ZARP. Agora é uma dessas 3 aí. Então, se acontecer um conflito, o que vai acontecer? Nas 3 está falando, né? Se um conflito for detectado, o endereço será removido do pool e o administrador deve resolver o problema. O endereço será removido do pool por um tempo que pode ser configurado pelo administrador, ou o endereço será removido do pool e não será usado até que o servidor seja reiniciado. O que vocês acham? D, E ou F? Ó, o Maicon aqui, ó, tá falando, a opinião dele é F. Alguém mais tem alguma?
Tá acompanhando? Essa aqui, tá todo mundo perdoado, porque eu não sei se eu falei na aula, tá no material, mas eu não me lembro de ter falado sobre isso aqui na aula, tá? Na realidade, a resposta certa desse cara aqui, ó, é o D, tá? Se for detectado um conflito de endereço pelo DHCP, ele é removido do pool, mas quem tem que tomar uma atitude é o administrador de rede, tá? O administrador de rede vai ter que resolver o conflito aí sozinho, tá? Removido automaticamente do pool que o cara tem. O roteador coloca lá uma marca nele, lá, ó, meu amigo, esse cara não presta. Claro, é uma marca dentro de um software, né? Então, eu estou falando isso assim, mas é uma... Não, desculpa, peraí, pessoal, só um pouquinho. Eu acho que eu falei besteira. Eu acho que eu confundi a resposta aqui. A resposta certa não é D, a resposta certa é E. Sabia que tinha confundido essa resposta aqui, ó. Eu ia rodar também, hein? A resposta certa é E. Se um conflito for detectado, ele é removido por um tempo que pode ser configurado pelo administrador, tá? Essa sim agora tem lógica. Então, se der um conflito de endereço, ele é removido do pool, como eu falei, né? O roteador vai colocar lá uma marca naquele IP, para ele não fornecer de novo, por um tempo que pode ser configurado pelo administrador de rede, tá? Então, o administrador de rede que vai configurar esse cara aqui de acordo com a necessidade da rede. Agora tem mais lógica, né? Esse gratuito USARP aqui, vocês já ouviram falar desse negócio? Alguém já ouviu falar desse cara? O gratuito USARP, ele é ele existe mesmo, tá? Ele existe, ele é até uma ameaça de segurança. Dá para fazer ataque usando o gratuito USARP, tá? O gratuito USARP é um ARP que a máquina manda de vez em quando para ver se tem para ver se o IP dela está duplicado ou então para descobrir alguma coisa automaticamente. E tem até um ataque relacionado a esse cara aqui que é o tal do gratuito USARP, tá? Pois questão 4. Olha aqui, ó, hein? As duas são duas alternativas, hein? Quais são as duas alternativas corretas sobre o NAT estático que a gente viu na aula passada? Eles querem duas. Vamos ver quem vai ser o primeiro a dar opinião. C e D. Ó, aqui, ó, o Ricardo colocou C e D. A e C. Ó, já tenho que achar de A. Só falta agora o Volney aí e o Antônio acharem que a B tá certa também. Aí tá feita a bagunça. Então vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Primeiro, permite que suas conexões sejam iniciadas de fora da rede. Certo A, tá? Então, se lembram lá que eu falei, eu repeti isso algumas vezes. Quando você usa o NAT estático, ele automaticamente habilita o NAT reverso, tá? Então, esse cara aqui, ó, ele é o NAT reverso, para que um micro seja acessado de fora pelo NAT, tá? Então tá certo. B, não requer nenhuma interface inside nem outside. Ele é diferente do remote desktop, tá, Maicon? Ele, na realidade, ele transforma um micro teu... Ah, sim, a aplicação é a mesma. É isso aí. Começa de fora, tá? Você tem um micro aqui, ó, que tem, por exemplo, IP10, que é um IP inválido. Você tem aqui o router e você tem a internet. Aí você mapeia, por exemplo, um IP aqui da ponta 200, que é válido, com esse IP10 aqui que é inválido. Quando alguém bater um HTTP 200, alguma coisa que você configurou, o roteador encaminha para o
computador, que nem funciona um remote desktop, né? NAT não requer que nenhuma interface inside ou outside seja configurada. Não tem nada a ver. NAT sempre precisa configurar a interface inside e outside. Pode ser configurado com ACL para permitir que 2 ou mais conexões sejam iniciadas. Não pode, né? NAT estático é 1 para 1. É aquele comando IP NAT inside, source eu coloco o IP que vai ser traduzido, espaço o IP que eu vou traduzir. Então é 1 para 1. E aqui a D está certa. Então a resposta A e D está sempre presente na tabela NAT. Quando você faz um NAT estático, no outside aparece tracinho, 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 tracinho. Porque ele sempre está presente lá, né? Ele aparece as duas inside e o outside para lá. Se você acertou metade, você tirou 0,5. Tranquilo. Depois, quais são 2 benefícios do NAT? O Ricardo tá rápido o negócio ali. O Ricardo falando que é A e C aqui, ó, hein? NAT protege a rede, pois as redes privadas não são anunciadas na internet. Verdade, né? Isso aqui eu falei também na aula. Isso aqui é verdade. NAT acelera o processo de roteamento porque nenhuma modificação é feita. Mentira. O NAT dá atraso. Porque você tem que retirar o IP do cara e colocar um outro. Você tem que retirar o IP que era dele e colocar um IP válido de internet, né? NAT dinâmico facilita conexões de fora da rede. Vamos ver aqui o resto. O NAT facilita a comunicação fim a fim quando o IPsec está habilitado. O NAT não facilita muito o IPsec, não. O NAT elimina a necessidade de reendereçar todo host que requer acesso externo. Tá certo, né? O NAT reverso ele permite que você faça isso. Se você tem um host que quer acesso externo, ele permite que você faça esse cara. Então, A e E são as duas mais corretas aí, né? O CCNA é complicado por causa disso. Ele tem umas questõezinhas que são... Você não acha a correta, né? Você vai acabar achando a mais correta de todas aí, né? Beleza, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida? Porque olha só, o NAT dinâmico facilita as conexões de fora da rede, não é o dinâmico, né? Na realidade é o estático que facilita as conexões de fora da rede, né? Para eu pegar de fora e entrar para a minha rede. E o IPsec, na realidade, é uma limitação do NAT. O IPsec, ele não funciona muito legal com o NAT, apesar de que dá para fazer funcionar, tá? Na prática, você consegue fazer, mesmo com uma rede com NAT, fazer o IPsec funcionar. É só fazer um NAT reverso também. É verdade. O Antônio colocou ali que a letra E é muito interessante e bem conceitual. Na realidade é verdade. Ó. A NAT elimina a necessidade de reendereçar todo host que quer acesso externo. Eu colocaria aqui, ó, se eu fosse o examinador, eu colocaria aqui a palavra estático, né? Aí deixa fora de dúvida, né? Se colocar a palavra estático ali, morre o assunto, né? Pessoal, beleza aí as questões? Lembrem do laboratório de NAT, isso daí é importante, hein? Tem que fazer e refazer o cara. Hoje a gente vai fazer o capítulo de IP versão 6, tá? Eu vou desligar o vídeo aqui agora. O capítulo de IP versão 6, ele é um capítulo que não tem aí caído muitas questões do CCNA, mas é um capítulo que para as próximas versões, com certeza, ele vai começar a despencar. Deve cair bastante, tá? Uma coisa interessante é que o CCNA, o CCNP e o CCIE, eles dão direito a uma certificação do IPv6 Forum, tá? As certificações da Cisco foram reconhecidas pelo IPv6 Forum, e quem tem o CCNA, por exemplo, pode ir lá no IPv6 Forum e também pegar
uma certificação aí que você é iniciante em IPv6, alguma coisa assim. Então, quais são as características do IPv6 aí, né? Comparando um pouco com o IPv4. Ele tem 128 bits, enquanto o IPv4 tem 32. Ele já tem segurança através de um cabeçalho de extensão, QoS direto no cabeçalho, possibilita um negócio chamado Auto-Configuration, que permite os hosts obterem IPs automaticamente, e também permite mobilidade, tá? A gente vai ver aí que o IPv6, então, como ele possui 128 bits agora, não é mais igual ao IPv4, que é 32, não é mais dividido em 4 campos, é dividido em 8 campos de 16 bits cada um, e escrito em algarismos hexadecimal. Então ele tem 8 campos com 4 algarismos hexadecimal no máximo em cada um deles, tá? Então agora eu vou usar dos algarismos 0 a 9 a F, né? Porque o hexadecimal tem 16 algarismos. Então vai dar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí vem o 10, que é A, o 11, que é B, o 12, que é C, 13 é D, 14 é E e o 15 é F. Então de 0 até 15 eu tenho 16 algarismos. O header dele tem 320 bits sem extensões, tá? E tudo está coberto pelo cabeçalho, pelas extensões de cabeçalho. Vocês vão ver depois o que é uma extensão de cabeçalho. Não tem mais o campo de checksum, não realiza checksum, aquele controle de erros de das camadas inferiores. Não usa mais broadcast. Morreu o broadcast em rede IPv6, tá? Ele vai usar unicast, multicast e uma coisa nova, um tipo de comunicação nova chamado Ncast. Se alguém perguntar, né, por que mudar de IPv6 para IPv4, a principal resposta é que o IPv4 não suporta mais o crescimento da internet, tá? Então essa é a resposta mais correta. Eu até peguei essa charge aqui na internet, que tinha um cara aqui, no internet address, e o cara passando o chapeuzinho ali, né? Tem o sem teto, sem terra, e agora tem o cara que é o sem endereço IP também. Eu achei interessante para mostrar aí o motivo, né, de trocar de IPv4 para IPv6. Esse comparativo eu tirei lá da IANA mesmo, tá? Daquele órgão internacional que cuida dos IPs. Então, o comparativo entre o IPv4 e o IPv6. IPv4 foi publicado em 1981, IPv6, 1999. Ó. Pode ver que a coisa está sendo falada há um tempão. 32 bits IPv4, 128 bits IPv6. Notação do IPv4 decimal, notação do IPv6 hexadecimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 campos, ó, com 1, 2, 3, 4 algarismos hexadecimal, separado por 2 pontos. Tá? Então agora são 8 campos em hexadecimal, separado por 2 pontos. Vai ser bem legal pedir para o cara que é um usuário de rede dar um ping para você, né? Ó, dá um ping para mim no 3FFE, 2 pontos F200, 2 pontos 234, 2 pontos AB00, 2 pontos 0123, 2 pontos 4567, 2 pontos 890. Até o cara terminar de falar, ele perdeu o fôlego, que eu já quase perdi o fôlego aqui. Vocês viram que a coisa complica, por isso a gente vai precisar muito mais do DNS numa rede IPv6, né? O DNS vai ser muito importante aqui. Notação em prefixo. Ó, aqui é o IPv4 usa o barra e o número de bits da máscara, a mesma coisa aqui. Só que no IPv6 não existe mais o conceito de máscara de subrede, só existe o conceito de prefixo, não tem mais classe. Classe A, classe B, classe C, não tem mais máscara. Agora só se usa prefixo. Então o prefixo mostra para a gente quanto tem a porção de rede ou de subrede, né? Então prefixo barra 48 quer dizer que os 48 primeiros bits são rede e o restante é host ou pode até ser subrede, tá?
Quantidade de endereço. Agora vem aqui a, a grande diferença, né? IPv4, 4 bilhões, 294 milhões e clá, clá, clá. IPv6, 2 elevado a 128. 340, olha aqui, ó. Tem 1000, milhão, centena. Aqui a gente tem 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quinquilhão, sextilhão, Cara, eu sei lá que quantos lhão aí. Eu não sei mais quantos lhão vão dar. Mas são 340 vezes 10 elevado a 38, tá? Se eu não me engano. É número pra caramba. É bastante número, né? Então vocês vejam que agora resolveu o problema de falta de endereço de vez. Pode crer. Ou o header do IPv6. O cabeçalho dele é simplão. Ele tem a versão, claro, versão 6, né? Classe de tráfego aqui para fazer QoS. Um label, uma etiqueta de fluxo, que é para melhorar aqui também a questão de QoS. O tamanho do payload, o tamanho dos dados que eu estou carregando. Qual é o próximo cabeçalho. Limite de saltos, ó. Eu vi uma questão interessante esses dias, eu não me lembro se foi de... Acho que era até de um concurso público. Qual é a semelhança entre o IPv4 e o IPv6, ó. Limite de salto é 1. Os dois continuam usando aí o limite de salto como semelhança. Endereço de origem com 128 bits, endereço de destino com 128 bits. Aí, claro, né? Para cá vem payload. Ou então vão vir as extensões de cabeçalho, tá? Podem vir as extensões de cabeçalho. Vamos ver aqui, ó. O que é uma extensão de cabeçalho? O IPv6, ele pode trabalhar com roteamento, ele tem cabeçalho para fragmentação, ele tem cabeçalho para um monte de coisa diferente, para IPsec, por exemplo, se você quiser trabalhar com segurança. Então aqui está o cabeçalho básico. O cara vai chegar aqui e vai falar, qual que é o próximo cabeçalho? Ah, é TCP. E aqui já vem os dados. Agora eu estou trabalhando com roteamento, ó. Vem aqui o cabeçalho de IPv6, próximo cabeçalho ele colocou o endereço 43, quer dizer que é um cabeçalho de roteamento. Próximo cabeçalho com o endereço 6, vem o cabeçalho do TCP. Agora tem um cara que tem fragmentação. Esse cara aqui, ó, tem 43 para identificar que é roteamento, mais um 6 aqui, que é mais um 44 que é para identificar que é fragmentação, depois vem o cabeçalho TCP, tá? O QoS desse cara não é automático. Você tem que configurar o QoS, tá? O Antônio está perguntando ali para a gente se o QoS é automático. Na realidade, você tem aqui, ó, nesse campo classe de tráfego, para você poder já colocar a priorização de QoS dentro do pacote IPv6, sem precisar com muita traquitana e muita coisa externa. Então quer dizer que ele já está previsto no cabeçalho, tá? Entenderam aqui o que é o cabeçalho de extensão? Então esse cabeçalho aqui é básico. Se você quiser, eu tenho também IPsec, você vai precisar de um cabeçalho de extensão para o IPsec. Ah, eu tenho também roteamento, precisa de um cabeçalho de extensão para roteamento. Outra diferença é que o IPv6 não tem mais broadcast, tá? Não tem mais broadcast. Ele continua tendo IP de unicast, que é aquele IP de 1 para 1, né? Então, se esse micro aqui ó, quer conversar com 3 micros, ele vai pegar e gerar 3 fluxos de unicast. Cada um tem o seu endereço IP de unicast. Multicast é aquele cara quando eu vou falar com um grupo. Então, é um cara falando com um grupo de computadores que estão na mesma faixa de endereço de IP de multicast, tá? E agora tem um cara novo chamado Ncast, que é o que a gente chama de 1 para o mais próximo, tá? 1 para o mais próximo ele chama aqui de one to nearest, tá? Opa, esse one aqui, one to nearest, é 1 para o mais próximo. Eu vou mostrar uma figurinha ali, que vocês vão entender na figurinha o que isso quer dizer, tá? Então a gente tem agora unicast, multicast e Ncast. E o Ncast é o tal do one to nearest, tá? 1 para o mais próximo.
Olha só, eu achei essas figuras aqui no próprio site da Cisco falando sobre comunicação de aparelho de vídeo sobre o protocolo IP. Então veja aqui, você tem uma câmera de vídeo, se você trabalhar com unicast, você vai precisar de 3 fluxos, um fluxo para cada host lá no final. Se você trabalhar com multicast, você precisa de um fluxo só, e esse fluxo vai ser distribuído por um protocolo de multicast, tipo um IGMP da vida, tá? Ou um PIN. São protocolos que fazem o multicast funcionar. Agora veja aqui, ó. Aqui eu estou com um fluxo, para cá para baixo eu precisei de 2, é o fluxo repetido. O que esse cara tá mandando para cá, então aqui, ó, o que essa câmera está mandando para cá é a mesma coisa que ela está mandando para os outros. Aqui veja que ficou econômico, né? Para esse router eu mandei um fluxo só, para esse router também. Aí aqui que eu tive que dividir o fluxo, né? Então essa é a diferença do multicast para o unicast. O Ncast é um negócio usado principalmente para você fazer balanceamento de carga, de servidor, tá? Esse aqui é o exemplo que eu mais achei aí na bibliografia. Então, como é que funciona o Ncast? O Ncast é o mesmo endereço, olha aqui, ó. O server A tem o endereço 3FFE205.1115. Aqui, o mesmo endereço está aqui, ó. Está repetido aqui, ó. Está repetido aqui, tá? Esse endereço, os routers têm que conhecer e eles vão rotear, vão anunciar na tabela de roteamento. Aí como é que funciona a jogada? Ó, esse cara aqui ele descobriu que se ele mandar para o servidor C, ele tem custo 20, pelo B 40, pelo A 25. Então ele vai mandar para o melhor, o one to nearest, tá? Desse cara para o mais próximo, que é o cara que tem o melhor custo. Então ele vai rotear para esse cidadão aqui, ó. Se você tivesse, por exemplo, esses dois aqui, ó, esse aqui, ó, o B, o A, vamos colocar aqui o A, em vez de 25, o A com 20, esse roteador ia balancear a carga. Ia balancear a carga, por exemplo, esse cara, ele ia mandar para o de baixo, se um outro host aqui, ó, pedisse, ele pegaria e mandaria para o de cima para balancear a carga entre eles. Sim, o protocolo de roteamento, como o Antônio perguntou, se rola um protocolo nessa circunstância. Então, o endereçamento de Ncast, ele é lido pelos roteadores e ele é roteado pelo protocolo de roteamento, como o SPF, como o RIP, como o EIGRP. Na realidade, aqui recebe outro nome, tá? No IPv6, o RIP é RIP-NG, o SPF é o SPF V3 e o EIGRP é EIGRP V6. Aqui, ó, está funcionando um OSPF V3, tá? Por isso que lembra o SPF, porque é ele, tá? É ele que está fazendo o roteamento, o SPF versão 3. Então o SPF versão 3 vai ler, vai procurar aqui, ó, os caminhos para esse endereço aqui de Ncast e vai rotear de acordo com o melhor custo. Então é para isso que serve o Ncast. Na realidade, normalmente é um final zero aqui, ó, o Ncast, tá? Como se fosse um endereço de rede no IP versão 4, que não tem mais aqui essa história de endereço de rede, endereço de broadcast, não tem mais isso, tá? Então, falando, vocês entenderam o que é então, o Unicast, o Multicast e o Ncast? Beleza? Ronei, Ricardo, Maicon, também tranquilo para vocês? Então, falando mais especificamente, entrando num endereço IPv6, a gente vai ver que existem vários endereços, tá? Tem vários tipos de endereço de IPv6. Global, unicast, local, um monte de endereço. Mas vamos falar aqui, ó, sobre como escrever um endereço IPv6 genérico aqui, tá? Esse cara tem 128 bits. E um endereço IPv6, ele é composto basicamente por 3 partes aqui, ó. O endereço de internet IPv6, né? Ele tem um prefixo global, uma parte de subrede e o interface ID, tá?
Normalmente, o prefixo global e a subrede tem 64 bits e o interface ID também tem 64 bits, tá? Isso aqui está em processo de definição, já está praticamente tudo definido. Cada região definiu como vai distribuir os seus IPs V6. Aqui no Brasil, até o Registro BR já lançou lá edital para o pessoal escolher seus IPv6, tá? Então você tem um prefixo global, subrede, interface ID. Por serem muito longos, muito mais longos que o IPv4, resolveram escrever esse cara com número hexadecimal, que vai de 0 a 9 a ATF. Ele é dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 endereços, 8 campos. Cada campo com 4 endereços, 4 algarismos em hexadecimal, tá? O Volney está perguntando ali como vão ficar os endereços públicos e privados. O IPv6 ele tem uma faixa de endereço privado, que a gente vai ver daqui a pouco, e os endereços públicos, a gente vai ver daqui a pouco também, já está definido. São os que começam com 2000, tá? Então já está tudo definido esse negócio aí. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Não, não é tudo público. Tem um monte de tipo de endereço, tá, Michael? No hexadecimal, então, cada 4 bits representa um caractere. Então, por isso que eu tenho 128 bits aqui, né? Porque a gente tem um total aqui ó, de 32 caracteres, vezes 4 vai dar os 128. Todo mundo conhece o hexadecimal aí? É o mesmo que a gente estudou lá para o endereço MAC, né? Então, por exemplo aqui, ó, um endereço IPv6 que a gente tem, está aqui, ó, um 2001 BCE4 5641 3412 341 45AE FF32 65. Primeiro, o que é importante de ver? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres. Ah, tem um cara aqui que só tem 3 algarismos, ó, não tem 4. É porque 0 à esquerda a gente não precisa escrever. Mesma coisa o 65. Ele era 0065. Você pode eliminar o 0 à esquerda. Igual é no decimal, né? Eu não preciso escrever 0100. Eu escrevo só 100. Beleza. Todo mundo olhou ali, eu já coloco de propósito, tá? Então a primeira coisa aqui ó, que a gente pode fazer é, por exemplo, aqui o 341, eu não preciso escrever 0341. Posso escrever 341. 65 eu não preciso escrever 0065. Posso escrever 65, que está certo, tá? E uma sequência de 4 zeros, eu posso escrever apenas 0. Por exemplo, aqui, ó aqui embaixo o exemplo, ó, 000000000000. O cara escreveu 0, 2.0, 2.0, tá? Então eu posso fazer essa substituição. Uma sequência de 4 zeros, eu substituo por um zero só. Então aqui, ó, outra abreviação que eu posso fazer é um monte de zero em sequência, eu posso substituir por 2 pontos, 2 pontos. Então, por exemplo, aqui, ó, 2001, BCE4, aí tem 1, 2, 3, 4, 5 campos cheios de zero e um no final. Eu vou pegar esses 5 campos aqui ó, no meio e vou substituir por 2 pontos, 2 pontos. Quando o roteador lê isso aqui, ó, 2001, 2 pontos, BCE4, 2 pontos, 2 pontos, 1, ele vai pegar e vai completar o que falta com um monte de zero, tá? Beleza? Quer dizer o quê? A gente já viu na outra vez ali, né? Eu também poderia ter escrito 2001, BCE4, 0, 2, 3, tem quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Também tá certo, tá?
Antônio, os caras são completamente malucos, concordo com você, mas é isso aqui que mais pega no CCNA, hein? Isso aqui a gente tem que saber mesmo, tá? Essa parte que eu estou ensinando aqui. Então o Maicon colocou aqui, né? Quando a gente coloca os dois pontos, o roteador completa tudo que falta com zero, tá? Só que qual é o problema desse treco? O problema desse treco é que você pode gerar uma ambiguidade, tá? Por que gerar uma ambiguidade? Olha o que é uma ambiguidade aqui, ó. Olha esse endereço, 2001, aí eu tenho dois grupos de zero, um 12 mais dois grupos de zero, 12, 34, 56. Se eu escrever agora aqui, ó, 2001, dois pontos. Opa, só deixa eu puxar mais para baixo aqui, que isso aqui está apagando. 2001. Oh, caramba, tá difícil aqui. Dois pontos, 12, dois pontos, 12, 34, 56 aqui, né? Que nem tava nesse cara. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó. O roteador vai se perder, né? O Marco até ia fazer essa pergunta, né? Então, olha só, o que vai acontecer? Eu tenho dois para cá, dois para cá. Eu tenho 4 conjuntos de zero para colocar. Só que como é que o roteador vai saber que eu tenho que ter 2 para cá, ou eu tenho que ter um aqui, 2 aqui, ou um aqui, 2 aqui? Não tem como o cara saber. Então isso aqui é o que eles chamam de ambiguidade, tá? Então eu não posso ser ambíguo. Eu tenho que escrever o negócio certo. Eu não posso escrever assim. Não posso fazer isso aqui, tá? Eu não posso escrever 2001, 2 pontos, 2 pontos, 12, 2 pontos, 2 pontos, o restante aqui. Não dá. Então, ou eu escrevo dessa maneira, colocando que tem dois conjuntos de zero aqui para trás, ou eu escrevo falando que tem dois conjuntos de zero para frente, né? Por exemplo, aqui, ó, 2001, 2 pontos, 0, 2 pontos, 0, aí 2 pontos, 12, 2 pontos, 12, 34, 56 AB, tá? Então eu não posso gerar uma ambiguidade, eu tenho que fazer um negócio com que o roteador saiba quantos zeros ele vai ter que colocar de um lado ou do outro. Não é permitido uma única vez só, tá? Por exemplo, aqui, ó, vou te dar um exemplo que não é permitido, que você pode fazer. Vamos supor que você fez assim, ó, 2001, 2 pontos, 19, só deixa eu fazer uma conta aqui. Não vai dar certo. Não vai dar para você fazer isso aí não, tá? Normalmente o 2 pontos, você tem que... agora eu não lembro de algum exemplo que eu consiga usar 2 pontos na sequência, tá? Agora assim, ó, a regra não é que você só pode usar o 2 pontos uma vez no endereço. A regra é que eu tenho que usar ele de um jeito que eu não cause ambiguidade. Essa é a regra, tá? A regra é que eu tenho que usar ele de um jeito que eu não vá causar ambiguidade. Eu não sei se tem algum exemplo, eu nunca pensei sobre isso, tá, Ricardo? Que você falou ali com relação a usar o 2 pontos uma vez só. Sinceramente é uma coisa que eu nunca pensei sobre isso. Eu sempre penso em gerar ambiguidade, né? Então olha só, gente. O que a gente viu aqui, ó? Primeiro, hexadecimal, então no endereço aqui, ó, eu só posso ter de 0 a 9 A a F. Se o cara colocar G, H, W, não é endereço IPv6 válido. Então só vai de 0 a F, de 0 a 9, A até F. Eu tenho que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 campos. Tá? Agora,
Pode ser que eu não tenha 8 campos, né? Porque, por exemplo, esse cara aqui, ele não tem 8 campos. 2001, 2.2 12, 00, 1234, 56AB. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então estão faltando 2 conjuntos de 0 aqui, ó, que o roteador vai preencher sozinho, tá? De 0, 0, 0, 0, né? Então tem 2 conjuntos de 0, 0, 0, 0 que o cara vai preencher sozinho. E eu não posso usar o 2 pontos se gerar ambiguidade. Então, por exemplo, aqui eu tenho 12 aqui ó, no meio. Se eu colocar 2 pontos aqui e 2 pontos aqui, o roteador não vai saber se ele precisa colocar 1 aqui e 3 aqui, ou então 2 aqui e 2 aqui, ou então 3 e 1, né? Ele tem essas possibilidades. Ele pode colocar 1 e 3, 2 e 2 e 3 e 1. Ele não vai deixar. Ele vai falar para você que aquele IP não vale. É que nem eu tentar configurar um endereço de rede do IPv4 numa interface. Ele não vai deixar. Ele vai falar para você que aquele endereço IP é inválido. Tá? Beleza? Só que as questões do CCNA são assim, ó. Reconheça o endereço IP válido. Aí você vai ter que pegar uma lista de endereços IPs que eles dão de IPv6 e falar se o cara é válido ou não. Aí ele coloca letra diferente que não pode cair, ou então ele faz esse esquema de ambiguidade aqui, ó, para você se ferrar, tá? Ou então, por exemplo, ele pode dar um endereço desse aqui e falar qual é o endereço que abaixo que é igual ao que está dado no enunciado. O cara quer que você resuma o endereço, tá? Então são esses modelos de questão para você reconhecer se o endereço IPv6 é válido ou não. Normalmente elas não são difíceis, Ricardo. Você tem razão, elas não são difíceis sobre IPv6, mas é aquilo. Tem que prestar bastante atenção com esse esquema aqui, ó, da ambiguidade e de como você vai fazer o resumo, né? Como é que você vai fazer aqui a contração do endereço para você fazer o endereço menor. Tem que praticar. Beleza, pessoal? Alguma pergunta aí ainda? Vai ser a sequência agora, Ricardo. Então, esse trambolho aqui, que é o endereço IPv6, ele está dividido da seguinte maneira. Então, primeiro, se você tiver um 2 pontos barra 0, tá? Ela é a minha rota padrão. Então, esse cara aqui é a rota padrão. Igualzinho da internet, né? Que eu faço o IPv4, ele é o 0000, uma máscara 0000, que é o 0/0 aqui, né? 0000, desculpa. Ou 0000/0. Então isso aqui é uma rota padrão. Eu tenho também o endereço não especificado, que é também tudo 0, 2 pontos, só que com a máscara /28. Então, se eu não tenho endereço nenhum na interface, ele coloca tudo 0/128. O endereço de loopback, que é o 127.0.0.1 no IPv4, agora é 2 pontos, 1. Tá? Então, o 2.2.1 é o endereço de loopback do IPv6. Se eu der um ping 2.2.1 no computador, vai funcionar, se tiver habilitado o IPv6, né? Aí você tem um endereço aqui, ó, reservado para compatibilidade com o IPv4, que é o 2.2./96, tá? Uma máscara de 96 bits. Em prefixo, desculpe, porque aqui não tem mais máscara, né? Então ele é reservado para compatibilidade com o IPv4. Então, por exemplo, seria o endereço como 2.2.92.168.1.1, tá? Então esse cara aqui, ele é um endereço para você fazer uma compatibilidade com o IPv4. Tem esse cidadão aqui, ó, que é o IPv4 mapeado como IPv6.
Então ele é dois pontos, FFFF 00/96. Então esse cara é, por exemplo, aqui, ó, dois pontos, um monte de F, 192, 168, 11, tá? É um outro jeito de você mapear um IPv4 num IPv6. Isso aqui é difícil, a gente vai usar na prática, tá? Isso aqui é uma coisa que eles criaram, mas dificilmente a gente vai usar. Aí vem um prefixo mapeado para o mecanismo de transição Teredo. Existe um tipo de tunelamento, tá? Um tal de Teredo, que ele é um tunelamento automático que você pode fazer no cliente, direto no host, tá? E o pessoal reservou esse endereço aqui, ó, com o começo 2001, com a /32 para esse tal do Teredo, para que você possa fazer tunelamento com essa técnica. 2001, DB8/32, utilizado para representar endereços IPv6 em textos e documentações. Esse aqui eu achei o mais legal de todos. Representar IPv6 em textos e documentações. 2002/16. Esse cara é utilizado para mecanismo 6-to-4. É um outro tipo de túnel, tá? 6/4. Então a gente tem o túnel Teredo, Exatap e 6-to-4. Esses três são os três que a galera gosta de perguntar sobre eles no CCNA. Aí começa o endereço da placa de rede de verdade. Esse cara é o Unique Local, ou ULA. É um endereço que será globalmente único, ele não está bem mapeado ainda e ele não deve ser roteado na internet. Então ele começa com FC00 e tem um prefixo /7. Esse é o endereço privativo. Mas na realidade não é que ele seja um endereço privativo que você vai usar um NAT. Não tem nada a ver, tá? Ele é um endereço para ser usado numa rede local, só. Então esse FE80/10 é o Link Local Unicast. Ele é utilizado somente na LAN onde está conectado o cara. E ele é feito a partir desse prefixo, com a máscara com um prefixo /64, e você faz o ID da interface com o tal do EUI64. A gente vai ver daqui a pouco que os caras inventaram um negócio que a gente usava isso antigamente no IPX, tá? De usar o endereço MAC do computador para formar o Interface ID. Então a gente lembra lá, né, que o endereço IPv6 ele tem o endereço global, subrede e o Interface ID, que é o que identifica a máquina, né? Então a galera pega com esse UI64 e forma um Interface ID de 64 bits. Então toda máquina automaticamente usa esse FE80. Se você entrar na tua máquina, se ela for Windows, tá? E tiver o IPv6 habilitado, você vai ver que tem um endereço FE80 nela, tá? E mais o EUI64, que é baseado no teu MAC para formar o endereço do host. Então ele fica assim, né? FE80/64 mais o Interface ID, que é o EUI64. Aí tem o FEC0 /10, que é o Site Local Unicast. Só que esse cara não é utilizado mais. Ele foi substituído pelo tal do ULA, né? Que é esse cidadão aqui, o ULA, o Unique Local. FF00/8 são os endereços de multicast. Eu já vi em alguns blogs pedindo esses IPs que, sinceramente, pessoas comentando, né, de questões sobre isso. O cara pegava o endereço FF02 2.2.9 e perguntava quem que usa ele. É o RIP-NG, tá? Então, pô, se cair isso aqui, é só o decoreba que ajuda, né? O multicast ele é definido dessa maneira aqui, ó. Ele tem alguns flags, ele vem com FF na frente, alguns flags, o escopo e o grupo, tá? Então tem uma definição de como você fazer o multicast. E para os unicasts que são roteáveis na internet, eles começam com o endereço 2000 /3. Então quer dizer o que? Eles vão de 2000 até 3 FFFFFFFFFFFFFFFF. Vai ter F assim na casa do caramba.
Então, representa 13% apenas dos endereços IPv6 possíveis para Global Unicast. Então, os caras pegaram 13% de todo o endereçamento IPv6, começando em 2000 e indo até 3FFFFFFF, para fazer os endereços de internet. E isso aqui já foi tudo fatiado, isso aqui já foi tudo distribuído, e cada unidade local aí, que faz parte desse grupo, né, do ARIN, Internic e tudo mais, já distribuiu para os órgãos, como aqui no Brasil é o Registro BR. Tá? Então, o endereço de Unicast, os endereços da internet, eles vão ser um prefixo global, subnet e interface ID. Esse prefixo global, então, vai ser de 2000 até 3FFFFF. Tá? Esses são os endereços de internet. Aí os caras criaram subnets para dividir esses endereços aí entre as localidades. Tá? E é muito provável que para a gente em casa a gente utilize esse interface ID baseado no MAC address do computador com o EUI64. Então a gente vai receber uma rede /64 e vai ter um interface ID de 64 bits também. Aqui está um negócio que é mais por desencargo de consciência, né? Se você for um bom decorador, se você der um ping para o FF02 2.2.1, você pinga todos os micros que estão naquela rede local. Então isso aqui é o equivalente, o chuncho, para fazer um broadcast no IPv6. Tá? Ele se chama All Nodes Address, o endereço de todos os hosts do link. Todos os roteadores no link respondem para o FF02 2.2.2. Aí vem o 5 e 6 é o SPF v3, o A é o EIGRP e o 2, 9 é o RIP-NG. Então, o RIP-NG fala no 9, FF02 2.2.9, o SPF v3 fala no 5 e no 6 e o EIGRP fala no A. Aí tem aqui ó, o 1, 2, que são os agentes relay de HCP, 513 servidores de HCP, 5101 os servidores NTP. Uma coisa também que pode ser cobrada no CCNA é o tal do endereço EUI64. É como é que eu vou fazer para pegar um endereço MAC, aqui o MAC address, que tem 48 bits. Então o MAC address tem 48 bits, né? Como é que eu transformo esse número de 48 bits num número de 64 bits, que é o que eu preciso para o meu Interface ID? Como é que eu vou fazer isso? Então, a regra é bem simples. Pega-se o MAC, divide ele no meio e coloca FFFE. FFFE tem 16 bits, mais 48 dá 64, tá? Só que tem mais um detalhe. Você tem que pegar o 7º bit aqui, ó. Aqui tem um algarismo hexadecimal. Isso aqui tem 4 bits, né? 1, 2, 3, 4. Esse segundo aqui, ó, tem mais 4, né? 1, 2, 3, 4 bits. Eu vou pegar o 7º bit e vou converter. Se ele for 0, ele vira 1. E se ele for 1, ele vira 0. Então, como eu tenho tudo 0 aqui, ó, se eu pegar o 7º bit e colocar em 1, eu vou ter 0000, que é 0 em hexadecimal, 00010, que vai dar 2 em hexadecimal. Então, meu EUI64 virou 020A27FFFE5C8819, né? Então, isso aqui é o meu endereço. Na realidade, eu vou pegar de 4 em 4, né? Vai ser 020A, 27FF, FE5C, 8819. Esse é o meu EUI64. Beleza? Aí eu pego mais
um prefixo /64 que o roteador anuncia automaticamente e tem o meu endereço IP. Ah, eu não tenho nenhum roteador na rede. Eu pego aquele FE. Espera aí, deixa eu apagar isso aqui. Se não tem nenhum roteador na rede, eu pego aqui, ó, o endereço. Opa. FE80, tá aqui o FE80, e faço o meu endereço local, meu endereço de link local. Então o teu micro já de cara, sem você fazer nada, quando você habilitar o IPv6, ele já tem o endereço IPv6 de loopback, que é o 2.2.1, já tem o link local unicast, que é o FE80, mais essa tranqueira aqui que eu ensinei para vocês, que é o EUI64. Tá? Então ele vai ter o FF80 mais isso aqui, ó. É o teu MAC colocado o FFFE no meio e transforma esse cara aqui, o sétimo bit. Se for 0 vira 1, se for 1 vira 0. Beleza? Então quantos IPs um cliente IPv6 pode ter? Pode ter mais de um. Não é que nem o IPv4, né? Esse cara pode ter o IP que é o loopback, tem mais o meu link local, vai ter o global, que é para acessar a internet. Então o cara já tem 3 IPs nessa brincadeira, né? Tranquilo aí por enquanto? Quem tá com micro que é o Windows aí? Windows 7. Pega lá no teu Windows, abre o prompt de comando lá e dá um ipconfig/all. Se alguém tiver mais aí, ó, manda ver lá um ipconfig/all, tá? Eu vou copiar o meu e colocar na tela aqui para vocês darem uma olhada. Vocês vão ver que o meu tá com um adaptador sem fio, então ele vai ficar com o IPv6 no adaptador sem fio. Deixa eu só pegar aqui, ó, criar mais uma tela e vou colocar aqui para vocês verem. Vocês pegarem aqui, ó, endereço IPv6 de link local, porque o Windows já está vindo com o IPv6 habilitado, ó. FE80, igual a gente falou ali, ó. FE80, 9dB, AE76, DB09, BCCD /12. Esse cara aqui foi o endereço IPv6 de link local que o cidadão criou para mim, tá? Na realidade eu andei mexendo nesse micro aqui, então ele tá meio... Ele tá com um monte de endereço aí, estranho. Beleza? Vocês estão com o ipconfig/all, vocês conseguem ver a configuração que vocês têm no Windows, né? Aqui, né, o Maicon colocou ali o dele, o Ricardo colocou o FE80, 444A, B3 não sei quanto, /10 o teu, ó. O meu tá /12. Esse %12 aqui, ó, é o prefixo que ele tá usando, né? O teu tá usando um prefixo com 10. O Maicon colou o dele ali, mas faltou o IPv6, Maicon. Que ele tá um pouquinho mais para baixo. A não ser que ele não esteja com o IPv6 habilitado, né? Aí sim, ó. O Maicon colou ali, ó. F80, 24, 2.2. DFC7, E70A, 1C16, ó, o dele é /23, você veja que doideira, ó. 3 micros diferentes, o meu tá /12, o do Ricardo tá /10 e o do Maicon tá outra coisa lá, né? Tá /23. Cada um tá de um jeito aí, né?
E se vocês forem lá na placa de rede, a configuração é bem parecida com o IPv4. Eu posso colocar via DHCP, ou então eu posso colocar IP físico, IP estático, tá? Não tem diferença nenhuma para configurar a placa de rede. Vamos dar uma paradinha hoje ou vamos direto? Dá um stop então? Vamos parar. Opa, o Antônio colocou dele aí, ó. Ó, do Antônio barra 11, ó. Nenhum deu igual, hein? O barra 10, barra 23, barra 12, barra 11, ó. Nenhum deu igual aqui ó, depois da porcentagem. É brincadeira. Então vamos fazer uma boia aí, ó. 9h15 a gente volta. Então vamos continuar aqui. O ICMP continua existindo então na rede IPv6, tá? Só que o nome dele agora é ICMP v6. E o pessoal passou um monte de coisa que eram feitas por outros protocolos para dentro do ICMP v6. Então o ICMP v6 faz tudo o que o ICMP fazia e um monte de coisa a mais, tá? Ele continua com a função básica de reportar erro e enviar informações sobre o status de rede. Tem o ping, tem o trace, ainda tem aquelas coisas básicas, tá? Destination unreachable, todas aquelas mensagens que a gente viu no IPv4 continuam existindo. Só que tem melhorias. Por exemplo, o IGMP, que é o protocolo que faz multicast, é o Internet Group Multicast Protocol, ele foi incorporado no ICMP, tá? Então o ICMP v6 vai ter isso aí. O ARP e o HARP morreram porque não tem mais broadcast. Então, como o IPv6 não tem mais broadcast, o ARP e o HARP morreram e foram incorporados pelo ICMP v6, tá? Eles estão incorporados dentro de um protocolo chamado NDP, Neighbor Discovery Protocol. Então, o Neighbor Discovery, esse protocolo chamado NDP, que faz a descoberta de informações de vizinhança, passou a ter uma importância aqui dentro do IP versão 6, tá? E mobilidade. Toda a parte de mobilidade agora também passou para dentro do ICMP v6. Mobilidade é você poder ir de uma rede para outra sem trocar o teu IP. Neighbor Discovery Protocol. Esse cara, ele é responsável por um monte de coisa, tá? Por exemplo, você tem um negócio chamado Neighbor Solicitation e Neighbor Advertisement. Isso aqui descobre o endereço MAC das placas. Ele equivale ao ARP, tá? Ele pode também ser usado não só para descobrir o endereço MAC do vizinho, mas também para ver se tem endereço IP duplicado, que é o Duplicate IP Address Detection, chamado de DAD aí, né? DAD. E apoia a construção do Neighbor Cache, a tabela de vizinhança, né? Que a gente tinha antigamente a tabela MAC, agora eu tenho um Neighbor Cache. Então o cara quer se comunicar com alguém, ele continua precisando do endereço de camada 3 e endereço de camada 2. Ao invés de mandar um ARP, ele manda um Neighbor Solicitation, tá? Aí ele vai pegar, solicitar o MAC do vizinho em multicast. Agora tudo isso aqui o que o Neighbor Discovery Protocol está fazendo em multicast, porque não tem mais broadcast, tá? Ele faz em multicast, solicita o endereço do vizinho e pega o endereço de camada 2 para poder montar a comunicação. Também tem um negócio chamado Router Solicitation e Router Advertisement, que é uma maneira que os roteadores divulgam a sua presença para os hosts locais através dos dos Router Advertisements. Você lembra que eu falei que o computador poderia montar o seu próprio endereço IPv6 chamado Auto Configuration? Ele pega esse Router Advertisement,
nesse router advertisement, a gente tem o prefixo. Então o cara vai receber aqui, ó, no router advertisement, o prefixo, que é a rede mais o prefixo. Aí, mais com 64 bits, mais o endereço que ele montou com o EUI64 com 64 bits também, a partir do endereço MAC dele, o cidadão faz o seu endereço IP versão 6. Então, o host solicitation pode ser feito do roteador para o micro e do micro para o roteador, tá? Então, o computador pode solicitar qual é o prefixo ou o roteador anuncia na rede o seu prefixo. Autoconfiguração também faz parte do ICMP-v6, também está lá dentro dele, tá? Então, a capacidade do computador configurar através de um prefixo anunciado pelo roteador, mais um endereço EUI64, configurar um endereço na sua placa de rede, automaticamente. Só que isso aqui, ele tem uma limitação. Ele vai passar só o prefixo, e você só tem um IP. Ah, mas qual que é o meu DNS, por exemplo? Não tem. Então, para isso, foram inventados outros métodos, tá? Que é, por exemplo, usando o DHCP versão 6, stateful ou stateless. Toda vez que vocês ouvirem a palavra stateful no IPv6, quer dizer que aquele protocolo tem que guardar o estado. Quer dizer o quê? Um DHCP v6 stateful, o cara tem que guardar todos os MACs, quem é aquele cidadão, se ele está ativo ou não é, aquele cara que ele pegou o DHCP. No stateless, ele só pega e passa lá os dados e acabou. Ele não precisa guardar nada, tá? O mais comum é o stateless. Até os órgãos aí divulgam, né, que sempre é preferível usar stateless a stateful, porque as soluções stateful são mais caras. A stateless, ela combina um pedaço do auto-configuration com o DHCP v6. O computador vai pegar o IP pelo auto-configuration e depois ele pega via o DHCP v6, por exemplo, o seu DNS e o seu roteador default também, tá? Vamos colocar aqui o seu gateway. GW. Então ele pega o DNS e o gateway pelo DHCP v6. Existe, claro, uma versão de DHCP que ela passa tudo. Que ela passa IP e administra tudo. Só que, como eu falei, é mais difícil de utilizar, por ser mais cara, por ser uma solução um pouquinho mais complexa, tá? Na ausência dos roteadores, os computadores usam o FE80 para gerar o link local address. Então, quando não tem um roteador anunciando uma rede ou um servidor de DHCP, o computador usa o FE80 mais o EUI64 para fazer o seu link local. Beleza aqui, pessoal? Entenderam a diferença do IPv6 para o IPv4? Então, veja, se a gente for pensar assim, nós estamos mudando da camada 3, somente a camada 3, né? Somente a camada 3. Camada 2 continua a mesma coisa e da 4 para cima continua a mesma coisa, tá? Só que não é tão simples assim. Tem aplicação que não vai funcionar com o IPv6 e está sendo preparado aí uma maneira de funcionar. Mas o que a gente conhece como acesso à internet, esse tipo de coisa, isso aí é tranquilo, vai continuar a mesma coisa. Só que assim, não tem alternativa. Vai haver uma migração do IPv4 para o IPv6. Tá? Isso aí é uma coisa que vai acontecer. Para isso, não vai ser simplesmente você pegar e virar a chave. Ah, eu estou com o IPv4, vamos migrar tudo para o IPv6 e vamos matar toda a internet. Não dá para fazer isso, né? Imagine, são milhões de computadores, né? Então, na realidade, o lançamento oficial do IPv6 foi na data de 6 de junho de 2012, ó, esse ano, faz poucos meses. A Internet Society promoveu o IPv6 World Launch. Quer dizer o quê? O lançamento mundial do IPv6. Um dia que os grandes provedores de serviço, fabricantes de equipamento, inclusive a Cisco participou, habilitaram permanente o IPv6 em seus produtos e serviços.
Quer dizer o quê? Foi dada a partida, né? Foi dada a partida e a coisa vai mudar. Então, como a partir dessa data o IPv6 foi implementado oficialmente, vai haver uma migração gradativa, tá? Só que isso aqui vai passar por um longo período. Não vai ser uma coisa assim, para amanhã vai começar a funcionar IPv6. Então a gente vai ter fases, né? Basicamente o pessoal fala em 3 fases. A fase que nós estamos vivendo agora, a gente tem muito mais IPv4 que IPv6. A internet está em IPv4. Numa segunda fase, vai ter muito mais IPv6 que IPv4. A internet já vai estar toda IPv6. E uma terceira fase onde você só vai ter IPv6 na rede, tá? Então olha só. Primeira fase aqui, ó, o azulzinho é IPv4, o cor de rosinha é IPv6, ó. A gente tem um monte de IPv4 com alguns computadores em IPv6, migrando aqui para eu tendo ilhas IPv6 no meio de uma nuvem IPv4. Depois vai acontecer o contrário, ó. Eu vou ter ilhas IPv4 no meio de uma nuvem IPv6 até virar tudo IP versão 6, tá? Até uma hora que tudo vai virar IP versão 6. Então eu tenho que desenvolver técnicas de convivência, técnicas de tradução para eu poder usar o recurso do IPv4 com IPv6 e vice-versa, né? Basicamente, essas técnicas são 3: pilha dupla, tunelamento e tradução. Beleza? Pilha dupla é eu configurar o IPv4 e o IPv6 na mesma interface. Só que essa interface não faz os dois se conversarem. Ela fala IPv4 e ela fala IPv6, mas os dois não se intercomunicam. Beleza? É uma pilha dupla. Então eu vou configurar, por exemplo, IP address e coloco um IP, IPv6 address e coloco outro IP. Os roteadores da Cisco já suportam o Dual Stack Routing ou pilha dupla. Você pode utilizar também túneis. Túneis é o quê? É para essa primeira fase aqui, ó, por exemplo, ó. Nessa primeira fase aqui, ó, vamos supor aqui, eu tenho uma ilha IPv6, eu tenho uma rede com IPv6 aqui, eu tenho uma outra rede com IPv6 aqui, né? Esses dois caras querem se comunicar pelo meio da internet. Então eu vou criar um túnel. O túnel é colocar o IPv6 dentro de um IPv4. É a técnica de tunelamento. Que nem a gente viu lá para o IPsec, para VPN, tá? É como se estivesse criando uma VPN. Esse túnel, ele pode ser o 624, esses aqui são os principais que são cobrados no CCNA, tá? 624, Teredo e Exatap, tá? Então 624, Teredo e Exatap. Se perguntarem exemplos de túneis, são esses 3. Todas essas técnicas vão ser usadas na fase de transição, tá? E a tradução, que eu não falei aqui por último, é o tal do NAT-PT. É o principal dele. É como um NAT. Eu vou pegar, ter um monte de endereço IPv6 aqui, ou então, ó. Vamos supor aqui, ó. Que aqui eu tenho essa rede. Eu tenho um roteador de borda aqui, ó. E eu vou colocar um NAT-PT nele. Ele vai fazer o quê? Ele pega o IPv6 e transforma para IPv4 e guarda numa tabela. Quando o cara responder aqui para o IPv4, ele joga para aquele micro que é IP versão 6. Então ele é igualzinho o NAT normal, tá? E tem o NAT e o NAPT-PT, que é o só transforma endereço de camada 3 ou usando também as portas TCP e UDP. Beleza? Aqui a questão da convivência e tradução, tunelamento. Tem alguma dúvida, pessoal? No site do NICBR, tá? Tem algumas coisas interessantes aqui, outros protocolos que não são cobrados no CCNA. Se vocês tiverem curiosidade, procura lá o site do Registro BR. Dentro do registro.br, você tem lá o NICBR que tem algumas coisas sobre IPv6. Algumas não, bastante. Agora vamos entrar no nosso mundo, que é o mundo do roteador. Protocolo de roteamento. O protocolo de roteamento de IPv6 para o IPv4 continua basicamente a mesma coisa, só que com uma nova roupagem, e alguns trocaram até o nome, tá?
Então a gente tem aqui, ó, o RIP virou RIP NG, de RIP Next Generation. EIGRP virou EIGRP V6. O SPF V2, que era o que a gente tinha para IPv4, virou o SPF V3. O BGP não mudou de nome, continua sendo BGP, tá? Só que ele tem um recurso a mais lá para suportar IPv6. E tinha um outro protocolo parente do SPF, também Link State, chamado ISS. Também o ISS não mudou de nome, continua com o mesmo nome, tá? E outra coisa, o RIP-NG é igual ao RIP-V2. O EIGRP-V6 funciona do mesmo jeito, o SPF-V3 funciona do mesmo jeito, só que troca o endereço, né? Em vez de ser endereço do modelo IPv4, agora é do segue IPv6. Então não haverão mudanças grandes. Link state continua link state, distance vector continua distance vector, tá? Configuração. Como é que eu habilito? Então os roteadores, a maioria dos iOS novos, eles já vêm com o IPv6 habilitado. Os roteadorzinhos lá do Packet Tracer já vêm também com o IPv6 habilitado, tá? O IPv6, então a gente digita IPv6 Unicast Routing. Ele vem o recurso lá. Só que, eu não sei se eu me expressei bem, ele vem o recurso, mas ele não está habilitado, você tem que habilitar, tá? Ele tem o suporte, mas não vem habilitado. Então, para habilitar o IPv6, se digita IPv6 Unicast Routing em modo de configuração global. Para habilitar o IPv6 numa interface é alguma coisa, IPv6 Enable dentro da interface. Para configurar o IP, eu posso configurar ele manual com EUI64 ou Auto Configuration, tá? Então veja aqui, ó, manual eu vou digitar IPv6 address e coloco o prefixo que eu quero, tá? Com Auto Configuration, IPv6 address, Auto Configuration. Se eu quiser definir qual é o prefixo do Auto Configuration, IPv6 address, prefixo com o prefixo 64, né? Espaço EUI64. Aí com isso aqui, ó, ele vai fazer o endereço via EUI64. E se você quiser configurar na mão o teu link local, não usar aquele automático, IPv6 address, coloca o link local, espaço link local. Se você quiser configurar um IP de Ncast, é só você colocar IPv6 address, o prefixo tal, espaço Ncast. Aquele cara vira um endereço de Ncast. Exemplo de configuração, ó, int f0/0, isso aqui é uma pilha dupla. IPv6 IP address 92.168.1.254, IPv6 address 2001 DB8 123.1.2.2.2/64. Então eu tenho os dois IPs. A mesma interface responde para o IPv4 e para o IPv6. Beleza? Nada de complicado, né? Agora aqui muda. Eu achei o protocolo de roteamento bem mais fácil no IPv6, tá? No IPv6 você habilita o protocolo de roteamento em modo de configuração global e ativa ele na interface. Não tem mais o comando network. Então, por exemplo, RIP-NG. Só que agora o RIP-NG eu tenho que dar um nome para ele, ó. IPv6 router RIP, um nome teste RIP-NG. Dou um exit, entro na interface int f0/0, IPv6 RIP teste RIP-NG. Então esse cara aqui, ó, é que vincula o processo do RIP, espaço enable. Ó, na S0/1, IPv6 RIP teste RIP-NG, espaço enable, S1/1, IPv6 RIP teste RIP-NG, enable. Não precisa mais do network, né? Porque ele já vai descobrir qual é a rede, você vai ativar ele dentro da interface. Bem mais fácil. O SPF. O SPF muda porque eu tenho que definir um router ID, que é um endereço IPv4. Muito sinistro, tá? Mas ele tem o formato do endereço IPv4. Então você vai digitar IPv6 router é o SPF 1, 2, 3, 4, é o Process ID.
Aí, router ID, você vai colocar um IP qualquer aqui, um IPv4, por exemplo, 111, e exit. Aí entra na interface, IPv6 OSPF1, ou a área aqui, ó, área 0, IPv6 OSPF1 área 0, IPv6 OSPF1 área 0. Então já defini a que área cada interface pertence. E no EIGRP, ó, router EIGRP 600, aí eu dou um enable. Depois entro nas interfaces, IPv6 EIGRP 600. Mesma coisa aqui, IPv6 EIGRP 600, e assim eu configurei o EIGRP. Difícil? Então tem que lembrar que não tem mais o comando network, hein? Então se o cara perguntar qual a diferença de habilitar um protocolo de roteamento no IPv6 para o IPv4, uma das diferenças é que eu crio ele em modo de configuração global e defino ele na interface. Que interface vai participar do processo de roteamento? Eu habilitei o processo aqui e defini quem vai participar do processo em cada uma das interfaces, tá? Então não é mais que nem o IPv4, que eu tenho que dar aquele comando network e aquela chatice toda. Um exemplo de tunelamento, ó. Eu vou criar um túnel GRE. Eu tenho aqui, ó, IP versão 4, aqui tem a minha internet, né? Uma nuvem IPv4, e eu tenho aqui, ó, redes IPv6 isoladas, tá? E eu quero que esses micros aqui, ó, daqui e daqui, esses roteadores daqui e daqui se conversem. Então eu vou criar um túnel GRE. Eu vou criar um túnel daqui para cá e vou colocar um IPv6 dentro dele, tá? Para criar o túnel, você vai ter que criar um túnel aqui primeiro, ó. Você vai criar o túnel aqui e vai criar o túnel lá no destino. Então esse túnel aqui é um túnel manual. A rede lá do meio, você não quer nem saber se o cara fala IPv6 ou não. Você vai criar o túnel ponto a ponto. Então, ó, no roteador R2, eu entrei lá, interface túnel 0, no IP address, que eu não quero IPv4 nele. Aí coloquei assim, ó, IPv6 address, o IP, IPv6 RIP test NG enable, o cara tá falando RIP, túnel source serial 0/0, túnel destination 192.168.192.34.14, túnel mode IPv6 IP. Eu estou pegando um túnel IPv6 dentro do IP. E depois no outro roteador, que é o 4, interface túnel 0, no IP address, IPv6 address, a outra ponta, ó. Esse cara aqui é 3.000.2.2.1, 3.000.2.2.2. Coloquei o RIP, entrei na serial, túnel source serial 1/5, túnel destination 192.23.1.2, túnel mode IPv6 IP. Agora esses caras estão se conversando, tá? Então, esse cidadão aqui, ó, ele sabe que todas essas redes aqui, o RIP vai dar um jeito de anunciar todas essas redes, por aqui, por esse túnel, e essa rede vai saber que quando ela tem que falar daqui para cá, ela sai pelo túnel, chega no R4 e vem para cá. Veja aqui, ó, que eu coloquei como origem a serial 0/0, aqui serial 1/5 e destino. No R2 eu coloquei o IP remoto, no R4 eu coloquei o IP remoto. Na prática, você precisa de IP válido para fazer isso, tá? Se for na internet mesmo, não numa intranet, né? A gente precisa de IP válido. Porque isso aqui tem que ser um IP de internet, né? Isso aqui, na realidade, é um IP válido, né? 192.23 é IP válido. Porque a rede 192.168 que não é válida, né? Beleza? Então isso aqui é para você criar um túnel. Esse é o famoso túnel GRE. O pessoal gosta de usar o túnel GRE porque ele deixa você passar roteamento dentro dele, tá? Comando show para o IPv6.
Tem um monte, ó. Isso aqui é a lista de todos os comandos show IPv6 alguma coisa. Tem access list, cef, dhcp, EIGRP. Vamos ver dois aqui, ó. Show IPv6 interface. Ele deu o link local, tá aqui meu link local, ó. F8021E 13FFFE0B1AAE. Aí o meu Global Unicast, meu endereço de internet aqui, ó, ele tá como 2021E 13FFFEB01AE. Nota que esse final aqui, ó, tá igualzinho a esse aqui, tá? Por quê? Porque eu fiz com EUI. Esse cara é uma rede 2000, 2.2./64 EUI. Então, do mesmo jeito que eu criei o meu link local, com o host sendo um EUI 64, a gente criou também aqui o Global Unicast do mesmo jeito, tá? E esse cara aqui, ó, tá com... Isso aqui é o endereço de multicast, mais um endereço de multicast criado nele. Então, ó, eu tenho o endereço de link local, endereço global e dois endereços de multicast configurados nessa interface. E esse cara ainda criou para mim uma interface VoIP null 0. Esse roteador aqui tem algumas coisas de VoIP e ele acabou criando essa interface VoIP null 0 aqui. Show IPv6 route. Ele mostra para mim aqui, ó, com C a rota diretamente conectada. E esse L aqui, ó, são rotas locais que eu tenho. Ó, tem a minha rede 2000/64. Aí eu tenho isso aqui, ó, é a rota, na realidade, ele é o próprio IP, tá? Então esse L aqui, ó, quer dizer que é o local, são endereço IP local. Então eu tenho o IP 2021 e 13FFFEB01AEE/128, ó, é um IP mesmo, tá? E ele deu uma rota aqui também para o FF00/8. Ó, tem aqui, ó, distância administrativa, métrica, tudo igual tem na rede IPv4. Pessoal, alguma pergunta aí? Eu deixei uma prática lá no capítulo 14, que é esse capítulo, tá? Para vocês fazerem, uma prática bem tranquila. Prática não tem caído no CCNA, só tem caído questão teórica, então a gente nem vai se preocupar tanto com prática aqui. Tranquilo? Podemos ir para as dicas para o CCNA? Então, eu vou passar aqui algumas dicas para vocês, tá? Primeira, se vocês já estão estudando, tá? Isso aqui é uma maneira de quem teve sucesso aí com o curso, estudou e passou. Pô, pra vocês terem uma ideia, a galera que segue isso no CCNA Security, no CCNA Security, todo mundo que fez a prova passou. E todo mundo que fez a prova passou com nota acima de 950. E como é uma turma menor, eu consigo ter um controle maior e o pessoal seguir mais as nossas orientações, tá? Mas assim, o estudo tem que ser um estudo focado. Quer dizer o quê? Não vai estudar e só ler e deixar para lá. Tenta ter um papel, uma caneta, compra um caderno desses de anotação e vai anotando os pontos mais importantes que você estudou. Faz a prova de capítulo e volta a revisar o que não ficou claro, uma vez só. Aí, utiliza a tutoria, claro, para tirar as dúvidas, né? Os labs de cada capítulo mais importantes são esses aqui, ó. 6.4, 7.1, Desafio de RIP versão 2 e EIGRP do capítulo 8, Laboratório de CDP do capítulo 9, 10.2 Práticas de ACL, 11.5 Switching e Troubleshooting e 13.3 NAT dinâmico com pool. E eu ainda, daqui a um tempo, vou inserir mais um lab importante de FrameRelay. É claro que todos os labs são importantes, mas esses aqui são aqueles modelos mais quentes
que a galera tem falado que tem caído no CCNA, tá? Então esses aqui são os modelos mais quentes que tem. Beleza? Quer dizer o quê? Você vai estudar todos, mas esses aqui você vai decorar. Aí é o seguinte, isso aqui você vai ler o conteúdo, fazer uma vez a prova de capítulo, estudar o lado e até chegar ao final. Chegou no final, faz a prova final uma vez também. Aí você vai fechar a tua preparação. Fechar a preparação é o quê? Você vai voltar até o capítulo 2 e fazer o resto das tentativas de prova de capítulo que estão faltando. Você tem que fazer as 5 tentativas. Ah, mas na terceira começou a repetir. Não importa. Faça todas as tentativas. Nem que chegue no final e você já saiba decoro o resultado. Tenta não decorar o resultado. Tenta sempre aprender para fazer aquilo. Se você decorar, não tem problema, tá? Agora, faça 5. Não fique falando. Tem alguns alunos que falam: ah, mas repetiu muito, eu não vou aprender. Repetiu muito, eu não vou aprender. Pelo contrário, a repetição é o que faz você aprender de verdade, pessoal. Isso aqui é uma coisa, eu trabalho com certificação desde o ano 2000, tá? E já dando aula desde 96. Mas com certificação, mais especificamente, eu trabalho desde o ano 2000. Fazer um monte de vezes as questões é o que dá um diferencial. É o que te ajuda para chegar na hora da prova e você conhecer cada modelo de questão que tem, tá? Essa história de fazer um monte de questão diferente é uma ilusão. Você faz um monte de questão diferente, mas você não sabe direito como resolver cada uma. Beleza? Aí aqui, ó. Estudar e utilizar a folha de rascunho para resolver exercício de subrede. Aquela folha de rascunho que tem no capítulo 5, usem ela. Aprendam a fazer ela, tá? Subrede, VLCM e CIDR, todos eles seguem o mesmo processo de cálculo. Aquela folha de rascunho serve para todos eles. Façam as listas de exercícios de subrede até entender como resolve cada exercício. Vocês têm que entender cada exercício daquele. Os modelos não estão colocados lá à toa, tá? Tanto na prova de capítulo quanto nas listas de exercício. E no capítulo 5, a lista de exercício 2, ela é quentíssima, tá? No capítulo 5, a lista 2 de exercício de subrede, ela é muito boa mesmo. E a lista 1, ela tem a vantagem de estar tudo resolvido. Eu coloquei lá como é que eu resolvi cada exercício. Não passe para frente sem entender esses conceitos. Não adianta ir fazer o CCNA sem saber subrede, VLCM, CIDR, esses conceitos, tá? Porque além de serem cobrados separadamente, eles podem ser cobrados no meio de uma questão prática. Antes de iniciar a prova, fazer as anotações da folha de rascunho no rascunho dado para o CCNA. Cuidado para deixar um espacinho, porque você vai precisar para anotar outras coisas. Então aprendam a fazer o que está na folha de rascunho de uma maneira organizada, para você colocar lá pequeno, para que você possa usar aquilo. Por quê? Você tem, se eu não me engano, são 20 minutos para ler a introdução e assinar lá os contratos da Cisco. Você não vai usar 20 minutos para isso. Ler aquilo é perda de tempo. Você vai fazer a prova mesmo, você não vai concordar com os termos dos caras? Se você não concordar, você não faz a prova, né? Então, você não tem opção. Você tem que concordar com aquilo. Dá um next, 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 finish, ok, beleza, concordei com tudo, né? É isso que a gente faz. E gasta o tempo fazendo isso aqui, ó. Você fazendo a folha de rascunho várias vezes, vai chegar na prova, você vai lá e você vai anotar tudo. Você vai receber tipo uma prancheta, um papel plastificado, com uma caneta daquelas de escrever em quadro, alguma coisa assim. Aqui o pessoal está dando aqui em Curitiba, a caneta nem apaga, tá? Então por isso que você tem que tomar cuidado. Faz um teste, faz um risquinho de nada e vê se a caneta apaga. Porque aí se você ocupar muito espaço e precisar, você não consegue apagar, né? Então você tem que tomar cuidado com essas coisas. Você fazendo a folha de rascunho, colocando ela e sabendo usar bem, você vai ver que você vai acelerar muito o processo de resolver as questões de subrede, tá? Repetir todas as provas de capítulo e fazer no final do capítulo 15, uma das vezes da prova, sem consulta, tá?
As provas do capítulo 15, lá você pode fazer a prova 3 vezes. Não vai usar consulta. Faz a prova sem consulta. Como se fosse um teste para o CCNA. Você vai fazer uma a brinca e 2 você vai fazer a vera, né? Valendo. Na que você for fazer a brinca, se você quiser usar consulta, pode usar, fica tranquilo. Mas depois nas outras 2 tentativas, não usa. Faz para valer. Cronometra, se tranca no quarto, fala para ninguém te encher a paciência e cronometra. E principalmente a lista simulada 2, a prova simulada 2 que tem, você tem que fazer ela como se fosse o CCNA. Aquilo fui eu que fiz para vocês, com todo amor e carinho. Eu fiz aquele negócio que é, você fez aquela lista 2 no final e viu que tá legal, se você achar que foi tranquilo ela, cara, pode fazer a prova que eu a garanto. Lógico, achando tranquilo também os lábios, tá? O tempo total, o Maicon perguntou o tempo total para realizar a prova do CCNA, o tempo total são 90 minutos, tá? A prova você tem para fazer em 90 minutos. Se você for fazer ela em inglês, você tem 120 minutos. Mas eu não recomendo fazer a prova em inglês para quem não manja para valer. É 1h30, tá? Então, para quem não manja para valer em inglês, não faça a prova em inglês. Faça em português. Você tem 90 minutos, tá? Não tem os 120, mas é bem melhor do que você arriscar. Repita exaustivamente o LABS, recrie-o sozinho, porque o teu tempo de resolução tem que ser menor do que 5 minutos. Cai em média 3 LABS. Se você gastar 5 minutos em cada LABS, são 15, diminui de 90 minutos, você tem aí ainda 75 minutos para fazer a prova, tá? Então aqueles LABS marcados lá, que estava no começo aqui, aqueles LABS você tem que praticar, 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 até você conseguir resolver ele em 5 minutos. Você tem que manjar daqueles LABS. O LAB é uma coisa que mata. O LAB é uma coisa que mata. O LAB, se você pegar um LAB e se enrolar nele, você pode perder muito tempo, acabar ficando no desespero, e o desespero faz você fazer besteira. Ó, o Ricardo, que já tinha feito a prova, pode até confirmar pra gente aí. O LAB é uma coisa que mata. A maioria dos alunos que não tem passado, eles se bateram em LAB, tá? Eu tive aí já 2 alunos que não passaram de primeira, e o que matou os caras foi o LAB. Foi o LAB. Eram pessoas que não fizeram curso online, eles fizeram curso presencial. Na realidade, o cara tinha que fazer rapidão o CCNA, e ele nem estudou direito, foi lá e pensou que ia fazer a prova e ia passar. Aí a turma caiu do cavalo, viu que não era tão fácil assim passar no CCNA, tá? Aí depois que eles vieram conversar comigo, falaram, nossa, os lábios estavam tudo aqui resolvido. Eu falei, por acaso eles estavam, né? Se você não fizer os lábios, você vai reprovar. O Ricardo está perguntando, né? Não tem como não fazer os lábios? Não. Os pontos deles são muito altos, tá? Você tem que fazer os lábios, nem que seja parcial. Mas, gente, os lábios que têm caído, se vocês fizerem, por exemplo, a prova esse ano ainda, os lábios que têm caído são os modelos que eu passei aqui, que eu falei aqui nessa apresentação para vocês. São aqueles lábios. Se vocês decorarem aqueles lábios, é ir lá e passar. Porque o que vai mudar? Ah, muda o IP, muda alguma coisa que ele pede, mas a base a gente tem, o modelo a gente tem. Beleza? E se algum modelo novo entra, eu sempre tenho a minha rede de contato, vários blogs que eu acompanho no mundo inteiro, e a galera acaba colocando e eu vou pegar e vou passar para vocês. Tudo. Questão de comando, você tem que aprender os comandos, não tem jeito, tá? Questão de comando, tem que aprender os comandos show, aqueles que eu frisei mais nas aulas, né? Vai ter que aprender tudo, tá? Durante a prova, inicia anotando a folha de rascunho da sub-rede. Então você vai chegar na prova, como é que funciona? Vamos aproveitar que o Marco perguntou, como é que funciona no CCNA? Então você vai chegar lá, você vai ter que deixar teu relógio, tua carteira, teu celular, tudo. Você vai assinar um papel lá que a mulher falou, né? Primeiro, vamos começar lá pelo começo. Primeiro, CCNA, você compra a prova pelo site da VUE, tá?
Você compra a prova pelo site da www.vui.com. Algumas escolas deixam você pagar lá via cartão de crédito. Poucas. A maioria fala que você tem que comprar no site da vui para depois ir lá fazer a prova. Então você compra a prova no site, agenda num local e vai lá fazer no dia e hora. Você pode reagendar com 24 horas de antecedência. Se passar 24 horas, dançou. Se você não for, vai dar no show e você perdeu o teu dinheiro. Chegou lá, eles vão te dar, você vai assinar um papel, você vai deixar tudo quanto é coisa tua com os caras, eles vão te dar uma folha de rascunho, que é uma folha plastificada, com uma caneta dessas, tipo de escrever em quadro, tá? E você vai chegar no computador. Chegando no computador, ele vai habilitar para você primeiro a parte de contrato e de como é que funciona a prova, tá? Você tem um tutorial que você pode ver e tem também um contrato lá para você assinar para CIS com algumas perguntinhas. Nessa hora é que você vai iniciar anotando a folha de rascunho de subrede. Não perde muito tempo, tá? Vai lá e anota lá, primeiro, os 2 elevado a n, né? 2 elevado a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Anota o quanto é que vale cada um em decimal, menos 2. As máscaras de subrede em binário, né? 0, 128, 192, 224, 240. Tudo aquilo que está lá na folha de rascunho de subrede. Terminou de anotar, aí você vai preencher lá os negócios que os caras querem. Aí você vai preencher lá, falar qual é a tua idade, falar se você já fez CCNA, se você concorda com aquilo. Tem aqueles negócios de contrato de americano, perguntando se você não é um homem-bomba, alguma coisa assim, né? Vai começar a prova. Começou a prova, vai aparecer para você uma tela com a pergunta e as respostas lá que você tem que escolher. Escolheu, passou para frente e não volta mais. Então é que nem aquele joguinho antigo do Atari, River Raid, né? Só vai para frente, não volta mais, tá? Então se respondeu, acabou. Tem um negócio escrito review, aquilo não serve para nada, tá? Não serve para nada. Você foi para frente, acabou. Não tem como voltar. Então você vai começar anotando a folha de rascunho. Mantenha a calma. Eu sei que é difícil falar isso, mas a gente tem que ter a calma durante a prova, tá? Tem que ter calma. Você vai ver que em cima da prova vai ter a desgraça do reloginho. O Ricardo está falando lá que fez a dele numa prova com monitor de 15 polegadas. Pelo menos aqui em Curitiba é um pouquinho melhor. Era aqueles monitor de 17, né? LCD. E vai ter o reloginho lá em cima contando, correndo a hora, tá? Dê uma olhada naquilo de lá, porque você tem mais ou menos 55 questões para fazer em 90 minutos, tá? Então a conta é essa, a média são 90 minutos para você fazer 55 questões, dá menos de 2 minutos por questão. Menos de 2 minutos por questão, tá? Por isso que você tem que fazer várias vezes aquelas questões lá, tudo quanto é opção que tem de prova na área do aluno. Aí, controle o tempo. Não dá para largar, né? Pô, você começa a fazer um lab lá, o lab começou a ficar complicado, deu um branco e você não sabe o que fazer, pô, escreve o que você acha que está certo, finaliza e parte para frente. A nota mínima do CCNA são 849. É isso aí? Você se lembra, Ricardo? $825? Espera aí só um pouco, só deixa eu procurar aqui. Pô, não tô achando. Mas a nota, se eu não me engano, é 849 de 1000, tá? É uma nomenclatura diferente, é 849 de 1000. Preste atenção nos labs e resolva as questões por absurdo. Vocês viram que a gente fez um monte de questão junto. Eu falei para vocês, um
maneira de você resolver questão é procurar resposta idiota, resposta absurda. Existe bastante questão com resposta idiota, com resposta absurda, que você consegue eliminar e às vezes resolver a questão só eliminando idiotice, tá? Não faça a prova sem estar seguro. A prova simulada 2 é a base. A prova simulada 2, que está no capítulo 15, é a base. Por isso, eu sei que a ansiedade é grande, vocês vão querer abrir, mas não abram essa prova. Façam ela quando vocês acharem assim, olha, eu acho que eu estou bom para fazer o CCNA. Abre e faça ela. Aí você vai ver se você está bom ou não. E outra coisa, né? Não adianta só fazer aquela prova. Tem que estar resolvendo os exercícios também com velocidade, em menos de 5 minutos, os exercícios de laboratório, tá? Se você achar as provas finais que você fizer, as 3 tentativas, ou as 2, mais a prova simulada 2, e achar que está tranquilo, vai fundo. Vai fundo que você vai ver que tem até questão que vai cair bem parecido, tá? Tem algumas coisas que a galera fala que é o seguinte, primeiro, nem sempre você vai achar a resposta certa, você tem que achar a resposta mais certa, tá? A outra coisa, nem sempre a resposta certa é a resposta certa para a Cisco, porque tem um monte de versão de iOS, um monte de compatibilidade e tudo mais. O laboratório que cai na hora da prova, ele é bem parecido com o Packet Tracer. Ele é muito parecido com o Packet Tracer, tá? Só que não é bem o Packet Tracer que vai abrir lá. Mas ele é bem parecidinho. Eu vou passar para vocês depois no e-mail. Na realidade, no capítulo 1, tem uma apresentação que tem esse link, tá? Tem esse link. Tem um link que você consegue ver o modelo de questão da Cisco. O lab, ele abre um lab tipo Packet Tracer, onde você ou pode clicar em cima do roteador e abre uma CLI, ou então você vai ter que clicar num computador, fazer a configuração lá do hiperterminal para ir entrar numa CLI. Por isso é importante você saber a configuração do hiperterminal. Porque tem bastante, isso aí, tem bastante questão que o cara te dá um micro com cabo de console ligado a um roteador, a um switch. Aí você vai ter que clicar naquele micro, configurar 9600, 861, para entrar no roteador, tá? Por isso que é interessante quando vocês forem fazer os labs, coloquem um computador com cabo de console para fazer a entrada no roteador pelo cabo de console. Não vai clicando direto no roteador, porque você decora aquela configuração da console, tá? Pessoal, mais alguma coisa que vocês têm dúvida? Em tudo. Michael, é estudar e fazer a prova, não tem muito segredo, cara. Agora que vocês fizeram a web aula, né? Vocês podem ir lendo o material, assistindo o vídeo, faz os exercícios. Tem dúvida? Vocês têm ainda a área do aluno com a tutoria que a gente vai estar lá para ajudar, tá? Só deixa eu passar aqui mais algumas coisas, ó, não esqueçam. Certificado do curso está vinculado à média. A média é 50% prova de capítulo, 50% a prova final, tá? Então você tem que estar acima de 70%. Terminou o curso, mesmo que você não tenha terminado ainda para fazer a prova, se você quiser o teu certificado, você está com média acima de 70%, manda lá para o secretaria@dltech.com.br, confirma teu nome e endereço, que a galera manda o certificado para vocês, tá? Leva aí no máximo 30 dias para processar e o pessoal enviar pelo correio. A primeira cópia em papel pelo correio é gratuita, já está incluído no valor do curso, tá? E ele não é automático. Então, se você terminar todas as provas, não vai ser automático, tá? Então, você tem que terminar, ter a média acima de 70 e avisar, ó, pessoal da secretaria, quero o meu certificado. E eu peço sempre para confirmar o nome completo e o endereço, porque às vezes está desatualizado lá na área do aluno, né? A gente pega um nome errado, né? Então, se você for lá no teu perfil e deixar atualizado, até que tá beleza. Compartilhem a experiência, eu espero que todos vocês passem, né? Entrem lá no fórum para compartilhar a experiência, como é que foi o CCNA, como é que você estudou, se vocês seguiram ou não a metodologia.
E não esqueça de avisar a gente aí pra gente comemorar, tá? Tem aluno que passa SMS pra mim, ou então me liga. Eu sempre estou aí disponível, tá? Esses tempos era. Um aluno fez um CCNA no sábado. Até achei estranho, né? Marcaram no sábado, mas fez no sábado. Ele mandou SMS 3h30 da tarde falando que passou. Aí eu liguei para ele para dar os parabéns e tudo. E boa sorte para todo mundo, muito bons estudos, tá? Eu espero que todos vocês passem. Essa é a minha expectativa aí. Eu quero que quanto mais aluno passar para a gente é melhor, tá? Eu prometi para vocês uma aula sobre GNS 3. Eu vou marcar ela para segunda-feira que vem, tá? E eu vou deixar aberto para todos os alunos, não só para os da web aula. Eu vou fazer uma aula para dar umas dicas sobre o Packet Tracer, algumas coisas avançadas que você pode fazer nele, e também como a gente instalar e configurar o GNS 3 e como é que vocês podem baixar lá iOS e tudo mais. Maicon, sobre o tempo para assistir a web aula, enquanto vocês estiverem com acesso válido, a web aula vai estar disponível para vocês, tá? A gente garante que no mínimo ela fique 1 ano aí após acabar. Pelo WizIQ mesmo. Por aquele link lá do WizIQ mesmo. Entrando lá, você clica lá no My Courses e tal, vai estar lá o teu curso e as aulas vão estar lá disponíveis para vocês. Qualquer coisa é só abrir um chamado com a gente lá pelo e-mail da secretaria. Galera, alguma pergunta a mais? Então na segunda-feira eu vou marcar. Eu quero ver se eu consigo fazer na segunda. Se eu não fizer na segunda, eu vou fazer só na outra semana, que semana que vem eu vou ter um compromisso. Mas eu garanto que ainda no mês de outubro eu vou fazer essa aula sobre o GNS3 e o Packet Tracer, tá? Tá prometida e eu vou cumprir isso aí. A gente vai fazer isso aí para ajudar e eu vou abrir para todo mundo. Isso aí que eu perguntar, se vocês gostaram da aula, eu espero que vocês tenham gostado aí. Eu fiz o máximo, dei o máximo de mim aí para fazer um curso legal, para tentar fazer o negócio ficar dinâmico. E espero aí que vocês tenham gostado e que falem para os seus amigos que a gente tem uma aula legal. A gente tem um Facebook lá, se vocês quiserem visitar a gente, tudo, a gente está sempre às ordens. E vocês como alunos, pô galera, podem me mandar e-mail, me chamar no MSN, eu sempre estou aí disponível para conversar. Se vocês tiverem alguma dúvida prática na empresa que vocês estão trabalhando, pode chamar a gente que a gente sempre ajuda aí, tá? Ah, com certeza. A gente vai fazer o CCNA Security e o CCNA Voice também em web aula o ano que vem. Isso é certeza absoluta. Esse ano vocês vão ter uma surpresa ainda no CCNA. A gente está revisando todos os cursos. Eu comecei a revisão do CCNA. A gente vai melhorar mais ainda o material do que já está. E qualquer sugestão que vocês tenham, mandem para mim, tá? Eu sempre gosto aí de ouvir a opinião, as sugestões, as críticas dos alunos, porque a gente tenta modelar o curso com vocês. Ah, fazer o presencial, você fala? Ah, a gente tem sim. A gente já ministrou bastante curso presencial. A gente dá curso para o pessoal aqui em Curitiba do HSBC, outras empresas que são parceiras da Cisco, como Dimension Data, tem uma empresa aqui também chamada IT7, várias empresas a gente acaba dando curso presencial. Nós temos um lab com 12 roteadores, tinha um monte de switch, eu tirei, deixei só 6 switches, tem CSU, DSU, tem um monte de coisa lá. Eu já tentei fazer o pessoal do online junto com o presencial, mas
por enquanto a gente não achou ainda uma ferramenta que dê para fazer visualizar legal, sabe? Porque tem o acesso ao lab. Aí fornecer o acesso ao lab que é o complicado. O pessoal do presencial ele tem um micro que tem um cabo de rede e tem um cabo de console que vai ligado direto no roteador. Mas essa história do acesso remoto, cara, é complicado pra caramba. A gente já tentou fazer essas coisas, nossa, dá um rolo. Softwares não funcionam muito bem. Aí você acaba perdendo muito tempo. Quem está no online acaba ficando meio perdido, né? Porque não tem o mesmo timing da gente que está frente a frente. Mas eu já pensei com o Alexei, que é o cara que me ajuda aí com essas ideias, né? Eu vou levar essa tua sugestão, que é uma coisa que eu já quis fazer mesmo. Fazer uma aula onde tenha pessoas dentro da sala de aula e fora, e eu conseguir fazer o mesmo ambiente para todo mundo. Tranquilo, já sei que eu posso contar com você. Galera, muito obrigado aí a todos, eu tenho que desligar. Foi um curso muito legal. Vocês quatro aí estão de parabéns, né? Que seguiram até o final comigo. Apesar que só tá agora aqui o Ricardo, o Maicon, o Antônio, o Volney saiu, né? Mas o Volney também tá de parabéns aí, né? Quando ele assistir depois. E com certeza, eu espero que vocês passem. E assim, se vocês tiverem alguma dúvida do planejamento, em como se planejar, perguntar alguma coisa, vocês podem entrar em contato comigo, me chama pelo MSN, liga lá na DLTech que eu converso com vocês, tá? Mais uma coisa, se vocês querem fazer ainda esse ano a prova, o legal é o seguinte, é você chegar e ter um objetivo, né? Por exemplo, eu não acabei não falando lá no começo, mas o legal é você ter um objetivo. Eu vou fazer a prova, eu quero fazer a prova, essa eu vou tirar o CCNA. Compra a prova e marca ela para dezembro. Você pode postergar quantas vezes você quiser. Compra ela e marca a prova para dezembro. Se você vir que não está legal, remarca para janeiro. Mas você com a prova comprada, você acabou de empenhar quase $300. Você gastou 600 conto. Então não tem jeito, não tem como fugir. Você já gastou o dinheiro, você tem que ir lá e fazer a prova. Vai ter que estudar e vai ter que fazer a prova. Quando eu tenho que tirar a certificação, eu faço isso. Eu vou lá e compro a prova. Porque aí eu sei que eu gastei o meu dinheiro e eu tenho que estudar. E claro, você tem um objetivo, né? Comprei a prova para dezembro, faz um planejamento de estudo para o objetivo chegar lá em dezembro e fazer a prova. Beleza? Então, galera, muito obrigado a todos. Boa noite, boa sorte na prova, bom feriado, né? Sexta-feira é feriado, dia 12, então tenho aí um bom feriado. Amanhã eu vou decidir se eu vou marcar para segunda ou não aquela aula do GNS3. Se eu não marcar para segunda agora, eu vou marcar para outra e vou passar um e-mail para todo mundo, vocês vão receber também, tá? Aí vejo vocês ainda nessa aula do GNS3. Falou, galera, boa noite. Muito obrigado pela presença, foi muito legal aí ter essa aula com vocês. Valeu.